esse canal tava bombando de vídeo de Orlando, afinal de contas, a gente passou fevereiro inteiro em Orlando gravando vídeos para trazer aqui pro canal, para compartilhar com vocês tudo que a gente viveu lá, as coisas que a gente usou, mostrar o que funciona, o que não funciona nos parques, dando a nossa opinião sincera, né, Emanuel? E 30 dias. E 30 dias, nem sei quando é que foi o último vídeo do Dicas, mas um mês esse canal ficou parado. Quem acompanha a gente lá no Instagram viu o que aconteceu, na verdade, para quem ainda não percebeu por esse meu sotaque pouco carregado, a gente mora no Rio Grande do Sul, Nas barras. né? E o último mês, o mês de maio, pra gente foi bem complicado, como possivelmente tu já saiba, afinal de contas, foi noticiado nas redes sociais, na TV, enfim, em todos os lugares. Se tu ainda não me conhece, eu sou Joyce Rodzinski. Eu sou Emanuel Balduino. E a ideia do canal é trazer vídeos sobre viagens, compartilhar um pouquinho dessa parte da nossa vida que a gente tanto ama há tanto tempo, né, Emanuel? E a gente vai voltar, né? Vamos voltar então para a playlist de Orlando, tem vídeo de Nova York, tem muito vídeo para vir no canal. Tem vídeo da viagem de dezembro. Enfim. Tem vários. Então a gente vai voltar à vida, porque afinal de contas a gente precisa voltar a produzir também depois desse mês pesado, complicado que a gente passou por aqui. A gente mora numa cidade que tiveram alguns bairros atingidos, né? Isso. Mas não foi uma das cidades mais atingidas. Vamos voltar pro Instagram também, Emanuel, não sei, eu tentarei, né? Pra gente foi, além de estar passando por isso aqui tão perto e vendo tão de perto tudo o que aconteceu, eu morei até os 27 anos em Eldorado do Sul, que foi a cidade proporcionalmente mais atingida. Toda a parte urbana da cidade ficou embaixo d'água. E ela é onde os meus pais moram, as minhas irmãs moram, enfim, quase todo mundo que eu conheço mora. Tiveram pessoas, amigas que moram em outra cidade, que é a cidade de Canoas, que também foi super atingida, que também foram vítimas dessa catástrofe que teve no nosso estado. Então foi um mês muito difícil, junho veio, agora tem um sol maravilhoso lá fora, com a promessa de que as pessoas vão poder voltar às suas vidas devagar, juntando o que sobrou, né, Manuel? Mas enfim, não tá. As pessoas e a gente tá tentando voltar à rotina, mas tá complicado, tá pesado, mas é importante voltar, até porque, enfim, a economia precisa girar, né? Isso aí. E então faz 30 dias do último vídeo que a gente postou e basicamente foi ali bem no período onde tudo começou, né? Começou primeiro na parte da serra, né? No Vale do Taquari, né? Isso. E daí No final de abril, né? Essa situação toda foi se alastrando meio que pro estado todo, até porque o principal caminho da água passa por uma boa parte dos municípios, né? E, enfim, os outros rios também vão sendo atingidos pelo que aconteceu. Foram atingidos pelo que aconteceu. E quando que aconteceu lá em Eldorado? Meus pais saíram de casa na quinta-feira, dia 2. Dia 1º a gente foi lá ainda, que foi feriado, né? A gente trabalhou o feriado inteiro. E daí de noite a gente foi jogar vôlei, que a gente tava super jogadores de vôlei. E, enfim, a cidade já tava esquisito, né? O tinha clima já tava água meio acumulada, estranho. até porque a gente já sabia que a previsão, né? Era pra certeza que o rio ia subir, porque afinal de contas, no rio Taquari, que é um rio que fica mais acima do estado, tinha subido absurdamente e, enfim, levado cidade inteiras. Estrela e Lajeado foram muito atingidas, né? Mussum, Caçales, enfim, muitas cidades. Realmente foram muitas cidades. Então a gente já sabia o que estava por vir. Quando a gente foi embora, inclusive naquela noite na rótula, já tinha uma água acumulada. Hoje tem uma cratera de 2 metros, que não se sabe ainda... Uma cratera de 2 metros cheia d'água, né? Que não se sabe ainda o que vai ser feito. Enfim, vai ter muito trabalho de reconstrução. Se tu ajudou de alguma forma, muito, 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 muito obrigada. O nosso estado vai precisar de toda a ajuda possível. A gente, na verdade, não consegue nem imaginar como que vai ser reconstruído, porque muitas estradas, pontes, estrutura mesmo se foram. Não foram só as casas e as empresas. Tem pessoas que, além de voltar para sua casa vazia, né, cheia de lama e tudo para descartar, também perderam seu emprego, seus pequenos negócios. A gente, enfim, conhece vários exemplos próximos,
Porque, como eu falei, morei por 27 anos em Eldorado. Então, tenho colegas do jardim de infância que moram lá ainda e que perderam tudo dentro das suas casas e dos seus negócios também. Enfim, para explicar o porquê que a gente sumiu e dizer que, enfim, a gente vai voltar a postar vídeo, apesar de ainda estar pesado pra gente. A gente espera voltar a viajar em breve, só que não temos aeroporto também. Essa é uma situação bem complexa, né? Porque o aeroporto, ele não é só para viagem, ele é para negócios, ele é para... Toda a economia, né? Né? Isso. E o aeroporto ficou embaixo da água e sabe-se lá quando vai voltar. E daí tem aeroporto de Caxias, que volta e meia fecha, porque, em função da neblina, não tem equipamento adequado. Tem o aeroporto de Canoas, que fizeram um provisório lá na base aérea e tem 3 voos por dia, né, de cada companhia aérea, então são pouquíssimos voos. E também sofre com a neblina. Sofre com a neblina. E, enfim, vai ser uma situação bem complexa até se retomar tudo, né? A gente nem tinha falado sobre, né? Que a gente ia viajar amanhã. Que a gente ia viajar amanhã. A gente tinha uma passagem comprada, dia 3 de junho, hoje é dia 2. Então amanhã a gente ia estar viajando. E, enfim, a gente prorrogou a viagem e tá tudo certo. E nem sabe também. E nem sabe, né, se vai dar certo, mas estamos tá jogando pra frente pra ver. Jogamos pra frente pra ver. A gente se mudou no meio dessa A história. gente se mudou, o cenário... Em algum cenário a gente mostrou em algum vídeo, acho Na que nossa gravando. volta tá cheio de caixa, inclusive. Minha irmã e meu cunhado se mudaram pra Irlanda. Então, inclusive, se tu quer, daqui a pouco, sonha em fazer um intercâmbio, né, pra Irlanda. Vou deixar o canal do Matheus aqui embaixo, que além de estar fazendo intercâmbio lá, ele também representa uma agência. Então, foi um mês muito conturbado, porque era pra ser um mês de mudanças boas, né, pra minha família. Aconteceram as mudanças de uma forma bem atropelada, porque afinal de contas entrou água na casa dos meus pais e as coisas da minha irmã e do meu cunhado, inclusive passaportes, estavam lá. Ainda bem que estavam no sótão, que é onde fica o quarto da minha irmã. E a gente se mudou também. Sim. Né? Na verdade, a nossa mudança foi para meia quadra de distância de onde a gente morava. Sim. Então a gente mesmo fez a nossa mudança de carro. E eu acho que é importante comentar também que a gente estava nesse período meio ilhado aqui, né? Ilhado porque nesse dia 2, né? Isso, que dia aconteceu toda a situação. Ponte, né? Foi no dia 3? Foi no dia 3 Começou a encher dia 2. No dia 3, então virou a noite dia 3. O nível do Guaíba subiu tanto que a ponte que liga a parte de Porto Alegre e outras cidades ficou bloqueada porque a água tomou conta. E eles estavam com medo. Né? Eles estavam com medo de eventualmente ter muita pressão em cima, né, de carros da ponte. Com a pressão de baixo. Com a pressão de baixo de danificar a estrutura, né, acontecer alguma coisa pior. Foi bloqueado, então eles tiveram que ir para o outro lado, foram para os avós da Joyce. E, enfim, saíram com segurança, né, de Eldorado. No meio do caos, né? A água nos peitos das minhas irmãs e da minha mãe, mas enfim, tá todo mundo bem. Tá tudo... assim, acho que nessa hora o principal é saber que... E acho que foi a pergunta que a gente recebeu, se as pessoas estavam bem, né? Se foram resgatados, né? Eles saíram sem resgate, mas saíram com água aqui. Na verdade, mais ou menos, né? Porque saíram de barco, a minha irmã ajudando. Isso, mas eles não em cima do barco, não, né? só a minha irmã e a dona Vera e os cachorros. Isso. E... Enfim, eles estão bem, eles saíram antes de que ficasse pior, porque muita gente apostou em ficar porque ia baixar ou não ia chegar, e as pessoas ficaram ilhadas. Teve gente que subiu tanto o nível da água que teve que ficar no telhado e não vinha resgate. Então, eles ficaram bem, né? Foram para um lugar seguro, poderiam ter vindo para cá, mas a ponte fechou. Nesse meio tempo a gente não podia fazer nada, daí a gente começou, quem não sabe, nós temos um canal... Quem não sabe, a gente tem um canal de conteúdo de produtos infantis, né, de carrinho, de cadeira de carro, enfim, que é o Compare Baby, e lá a gente começou uma campanha de fraldas, lenços umedecidos, enfim, esses produtos relacionados ao universo de enxoval de bebê, e a gente compartilhou isso, inclusive no Dicas, né, no grupo, quem nos acompanha lá no grupo do Telegram, do WhatsApp, viu que a gente estava fazendo, muitos de vocês mandaram mensagem, né, para Joyce. Ajudaram, inclusive, então muito obrigado, né, Joyce já tinha agradecido, mas é importante reforçar. A gente doa mais de 10 mil fraldas em conjunto, né, tanto a gente como com a ajuda de quem doou.
E aqui no condomínio as pessoas estavam muito mobilizadas, então o centro administrativo do condomínio virou basicamente um QG, onde recebiam as doações e faziam distribuições para todas as cidades atingidas aqui do entorno. Fazer marmitas de café Faziam da manhã, marmita. almoço e Eu janta. acho que eles fizeram mais de, pelo que eu vi em algum post, 25 mil, ou foi 20, entre 20 e 25 mil marmitas. Foi uma quantidade muito grande de alimento que foi preparado aqui, foi distribuído, né? Enfim, e daí a gente foi falando ao longo dos stories que a gente compartilhou, inclusive tem um destaque salvo lá no Compare Baby, né? A gente foi prestando contas do que foi doado e que eram fases, né? A fase da doação, que ainda existe, porque tem muita gente em abrigo e as pessoas precisam voltar para suas casas. Tem muita gente voltando sem nada dentro de casa e sem um trabalho para conseguir ter dinheiro para recomprar as coisas, né? Então, enfim, isso daí vai ser uma etapa bem complexa, assim. A etapa de limpeza, de volta para casa, a gente pôde, graças a Deus, ir lá ajudar, né? Os pais da Joyce. A gente estava em 8 e foi difícil, né? A gente fez só o grosso A em 2 gente dias, fez o grosso né? em 2 dias de tirar muita coisa de dentro, de fazer, né, a parte de limpeza pesada. Então, tava toda a família unida, assim, foi muito bonito de ver. E foi um momento bem difícil, assim, de quebrar tudo e ver a casa inteira na calçada, né? Eu vou deixar umas imagens passando aqui e, enfim, eles já estão em casa, né? Estão seguros, mas a sensação de será que vai acontecer de novo é algo que não passa, assim. Tu vê no olhar dos pais da Joyce, assim, essa preocupação, e daí não querem comprar as coisas porque não sabem se vai acontecer de novo. A gente acredita que não, porque a cota do Guaíba já não tá em inundação, tá super baixa. E nunca tinha acontecido, E né? nunca- Pelo menos não na casa dos meus pais. Eldorado já tem um histórico de ter enchente em alguns bairros, mas não onde, enfim, eles moram há 40 anos lá, né? Mas enfim, é complicado, tem vizinhos da vida toda que não voltaram. Que não e que querem não vão voltar. né? Que meio que abandonaram suas casas. Então, na verdade, o cenário todo dessas cidades atingidas é caótico, assim. Não dá nem pra explicar. E assim, a gente até então, até ir lá, até foi uma preocupação que eu falei pra Joyce, como é que vai ser enxergar isso de perto, porque a gente estava vendo imagem da TV. A imagem da TV é horrível e ver de perto é algo de um cenário do apocalipse, assim. A gente não conhece o apocalipse, mas e não queremos conhecer, mas é um cenário De destruição. de destruição, essa é a palavra. E a gente foi pela Freeway, que é a principal rodovia que tem aqui, que liga a praia, o sul do estado, e simplesmente são lagos grandes. A entrada da cidade estavam cobertas de água. O aeroporto virou O aeroporto um lago, né? virou uma lagoa gigante. Quando a gente volta de Eldorado, que a gente passa pela Ponte Nova do Guaíba, pra quem não conhece, tem uma ponte. Quanto tempo faz tem a ponte? Uns 4 anos? 3? 4, 5 anos. É uma ponte muito alta, então quando tu tá voltando de Eldorado em direção a Porto Alegre, tu consegue ter uma vista de toda a cidade, porque é muito alto, inclusive do aeroporto. E o aeroporto até então faz o quê? Umas 10 dias que a gente passou lá de dia, né? A última vez. Era um lago dentro de Porto Alegre. Uma coisa absurda, assim. O entorno da arena do Grêmio tava toda alagada, né? O bairro ali que tem alagado. Enfim, 200 lugares alagados. E a gente tá falando desse cenário que a gente teve acesso. Foi o cenário do caos. E isso Tem se lugares estendeu piores, né? a 400 e não sei quantas cidades do estado que tem 497. Então, tem lugares que não existem mais casas. Em Eldorado mesmo aconteceu isso. De algumas casas que pegou bem correnteza se foram. Muros de várias empresas caídos. E, enfim, é uma fase que está acontecendo ainda, né? As doações estão acontecendo, então é importante seguir ajudando. E é isso. A gente vai voltar aqui. Na verdade, a gente foi se dividindo, né, entre trabalhar e ajudar. E a nossa presença também lá na família também é uma ajuda muito importante, né? Então a gente tá nessa divisão, assim.
Mas é isso, o vídeo era pra dizer que esse foi o motivo da gente ter sumido. O Dicas é uma parte do nosso trabalho que a gente gosta muito de fazer. Nosso hobby gostoso. Né? É muito bom, então a gente vai voltar, apesar do clima ainda não ser propício, né, pra falar de... Pra nós, pelo menos, né, pra falar de viagem, não que as pessoas não tenham que falar, as pessoas têm que falar, tem que viajar, tem que viver em suas vidas, porque afinal de contas... A economia dentro do país precisa funcionar, as empresas precisam funcionar, porque são elas que geram empregos, e os empregos são muito importantes para as pessoas terem dignidade de poder reconstruir suas vidas. Isso, né? E uma coisa que é importante é viver e não ignorar, minha opinião. Então, assim, se pode trabalhar, trabalha, né? Vive a tua vida, segue fazendo, principalmente o resto do Brasil, mas ignorar é uma coisa que não pode. Tipo, fechar os olhos para o que aconteceu, o que está acontecendo, é uma coisa absurda. E é isso. Acho que no próximo vídeo a gente vai trazer... Qual vai ser o próximo vídeo? Eu O próximo não vídeo sei. vai ser um vídeo de alegria, porque vamos voltar a falar de viagem. Vai ser parque, eu acho que na sequência A era gente outro ia dia de começar, parque. Na verdade, a gente ia começar a postar vídeo de Nova York. Ia começar a intercalar. Isso. Mas eu acho que pra matar a saudade de quem tava acompanhando os vídeos de parque, tá planejando sua viagem, eu acho que a gente podia postar mais 2 vídeos de parque. Sim. E daí depois a gente começa a intercalar. E compartilha com a gente aqui nos comentários da onde que tu é. Tu é do Rio Grande do Sul? Foi impactado de alguma forma? Espero que você e a sua família... Você não, né? Tu e a tua família estejam bem. E é isso. A gente se vê então no próximo vídeo, num clima muito melhor, né? Isso aí. Lá em fevereiro, em um dos parques da Disney. Até Ótima mais. semana, gente. Ótimo mês de junho. Tchau. Tchau, tchau.